Educa Web Radio. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma gravação aqui da Educa e hoje eu estou aqui com o nosso amigo Rodrigo Prando, cientista político, professor do Mackenzie, para a gente poder falar um pouco sobre uma retrospectiva de 2025, fatores políticos, geopolíticos, pontos importantes que aconteceram no nosso Brasil aí ao longo deste ano. Rodrigo Prando, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Educa Web Radio. Sempre uma grata, incomensurável satisfação tê-lo aqui conosco. Professor Fulvio, meu amigo, a satisfação é sempre minha estar aqui contigo e com todos aqueles que nos acompanham nos canais da Educa Web Radio. Vamos conversar um pouquinho sobre este ano, que parece que não termina, né? Nós já estamos em 35 de dezembro e a coisa continua, né, meu amigo? Pô, não tenha dúvida, Prando, né? Parece que é inacreditável, mas todo dia acontece alguma coisa, né? E vai chegar fevereiro e nós estamos fazendo de dezembro de 25. É isso aí, é isso aí. Mas antes da gente efetivamente começar, pessoal, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal da Educa, no YouTube, nas nossas redes sociais, né? E acompanhar um pouquinho do trabalho que nós desenvolvemos, que é feito com muito carinho, com muito amor para todos vocês. Tá bom, pessoal? Praninho, vamos lá, né? Pô, é meio que redundância, né? O ano de 2025 ele foi marcado aí por fortes tensões institucionais, né? Embates entre os poderes, entre os três poderes, por sinal, crises políticas recorrentes e uma polarização que parece não ter fim, né? Imaginávamos que haveria, né, um adensamento desta polarização, mas não, muito pelo contrário. Então, eu queria que você, nesse primeiro momento, né, falasse um pouquinho. Puxa, quando a gente olha 2025, né, como um todo, ok? A gente pode falar que 2025 foi um ano de estabilidade democrática sob tensão ou foi um ano de crise institucional permanente, Praninho? Para a gente começar esse bate-papo. Bom, vamos lá. Não creio que a gente tenha hoje no mundo, em qualquer país, uma estabilidade democrática, não é? Acho que a democracia, ela reclama essencialmente a presença de democratas. O que significa que não adianta você falar de democracia enquanto uma palavra e se ela não for uma prática enraizada na cultura política de uma sociedade. Então a gente tem sim democracia, houve e continua havendo o funcionamento dos três poderes, só que dentro desse funcionamento a gente tem problemas. Não é? Como que a ideia dos três poderes surgiu? Não é? Quem que trabalhou isso? Foi um autor chamado Montesquieu, Barão de Montesquieu. E isso está lá na França pré-revolucionária. Então, antes de 1789, Montesquieu escreveu um livro chamado Espírito das Leis. E lá Montesquieu, advogando, né, defendendo a ideia que para que o poder não fosse absoluto nas mãos de um soberano, ele fosse dividido. E cada uma dessas divisões se ocuparia de uma esfera da organização da vida coletiva. Então você tem executivo, prefeitos, governadores, presidente, que é o gestor da coisa pública, o gestor da máquina governamental. Você tem o legislativo, que legisla, faz leis. Aqui no Brasil o legislativo é bicameral. Você tem a Câmara com 513 deputados e o Senado da República com 81 senadores. E por fim você tem o judiciário, um outro poder autônomo que cuida de enquadrar quando quaisquer fatos ou ações ultrapassem os limites da legalidade. Então quem faz a gestão não faz as leis, quem faz as leis não faz a gestão e quem cuida da aplicação e punição da lei nem faz as leis e nem a gestão, que é o judiciário. Por isso que a ideia é que haja uma harmonia entre os poderes. Pois bem, por que esta crise institucional ela é tão duradoura? Qual é a origem disso, pelo menos no Brasil? Você tem vários fatores que explicam. Primeiro, existe uma desconfiança bastante grande da população em geral das instituições. Então, assim, é uma situação em que o brasileiro, a brasileira, o cidadão, né, a cidadã,
não confia na justiça, não confia nos partidos políticos, não confia nos políticos, não é? Agora, tem uma diferença, não é? A justiça não é eleita. Agora, nós elegemos o executivo e o legislativo. Então, quando nós não confiamos, nós não estamos confiando justamente em quem nós elegemos. Não é? A política ela é balizada pelo poder. Então, desde o Maquiavel, que escreveu O Príncipe em 1513, a lógica da política, do governante, é a conquista, a manutenção e, sempre que possível, a ampliação e nunca o retrocesso no poder conquistado e mantido. O Brasil tem, entre outras coisas, essa desconfiança geral, isso não é só no Brasil. Sociedades com pouca confiança nas instituições são sociedades que têm uma percepção maior de corrupção, por exemplo. São sociedades que costumam não ter a accountability, transparência, e isso dificulta bastante. Não é? No Brasil, esta crise institucional ela se agudiza, ela se torna aguda, e aí eu vou trazer um exemplo. Nos últimos anos, não é, nós tivemos uma rusga constante no Brasil, uma crise institucional constante entre o executivo e o judiciário. E essa crise, em larga medida, ela foi uma crise alimentada na retórica bolsonarista da extrema-direita. Por quê? Porque a partir da crise, da escolha do inimigo, você cria o espaço da narrativa de perseguição política. Muitas vezes o judiciário também extravasa os seus poderes. Muitas vezes o judiciário, os juízes, ultrapassam os limites da sua seara, daquilo que tem que fazer, criando também animosidade com outros poderes. Muitas vezes você diz que existe uma judicialização da política ou uma politização do judiciário. Mas também muitas vezes os próprios membros do legislativo, deputados e senadores, quando são derrotados em votações, recorrem ao Supremo Tribunal Federal, ou seja, provoca o poder judiciário. Muitas vezes temas que são presentes e que são importantes na vida dos brasileiros não são realizados a partir das ações do legislativo porque eles têm medo de isso tirar voto. E aí alguém vai lá e entra com uma ação provocando novamente o judiciário, e o judiciário tem que atuar. Então, assim, não existe santos e demônios. Existem seres humanos, existem ideologias, valores, interesses institucionais e, não raro, infelizmente, interesses corporativistas e individuais. Perfeito. Então, a crise é uma crise que exigiria que a gente convidasse todo mundo para ler Montesquieu e que a gente pudesse, de fato, tentar com que cada poder ficasse dentro de sua seara. Perfeito, perfeito. Bom, Prando, a gente pode começar aí a falar um pouco mais, né, sobre essa retrospectiva, trazendo à tona aí a questão das eleições no Congresso Nacional. Sim. Né? Tanto da Câmara quanto do Senado. Isso. Né? Essas eleições para as presidências, elas, pelo menos no meu ponto de vista, né, ela reforçou, né, a força do Centrão. Sim. Né? E mostrou aí uma certa fragilidade da articulação política do Executivo, pelo menos no meu ponto de vista. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso daí. Tá né? Além, entendo eu também, de ter redesenhado o equilíbrio no poder legislativo. Queria saber um pouquinho da tua opinião, qual a tua percepção em relação a essas eleições, enfim. Vou tentar responder a todas as questões embutidas nessa questão. Primeiro, assim, não existe articulação do governo, né? O Lula 3 é um governo que em nenhum momento contou com uma base, com uma coalizão. Eu estou escrevendo um novo livro e eu parto do pressuposto que a gente teve tipos de presidencialismos no Brasil. O chamado presidencialismo de coalizão, que é um conceito do Sérgio Abranches, que é o seguinte: quem ganha o executivo, a presidência, se não tiver uma coalizão não governa. Então não basta ganhar a eleição, tem que ter uma base para governar. O presidencialismo de coalizão foi substituído pelo presidencialismo de cooptação, quando o PT, de forma corrupta, comprou o apoio político com o mensalão. Foi julgado no Supremo Tribunal Federal, vários foram condenados. O Bolsonaro inaugura algo muito característico do seu DNA, que é o confronto. E eu nomeei isso num artigo para o Estadão, de presidencialismo de confrontação. Hoje me parece que a gente tem
modelo que, por falta de melhor definição, eu tenho chamado de presidencialismo de submissão. Por quê? Porque a gente tem hoje um executivo bem menos forte, ou se preferir mais fraco, em relação ao legislativo. Por quê? Nós já temos pesquisas empíricas e teóricas que indicam que quando você tem presidentes fracos, o Congresso se avoluma e se fortalece, especialmente os deputados. E aconteceu com Dilma, que depois sofreu impeachment, e com Bolsonaro. Recentemente, né, no período da pandemia, o Bolsonaro tinha centenas de pedidos de impeachment. O Arthur Lira engavetou todos e, para isso, ele ganhou a chave do cofre. O que significa que os deputados eles têm cada vez mais manejando fatias robustas do orçamento por emendas. Emenda secreta, emenda PIX e quais nomes você quiser dar para esta prática. O que acontece, me perdoe, o que acontece é que você, ao manejar as fatias do orçamento, você traz para você, que é do legislativo, uma função que é do executivo, mas sem as responsabilidades do executivo. E é o que todo deputado, o senador, quer muito dinheiro, sem as camadas de publicidade, de transparência que isso exige. E aí o que acontece? O ministro Flávio Dino, que foi governador, que foi ministro de Estado e hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, falou, não pode. A gente tem que saber de onde sai o dinheiro, quem que assina, para que lugar está indo, como é aplicado e o resultado. E é claro que isso é uma caixinha preta, né, e que ninguém quer abrir. E gera uma nova crise. Então, assim, hoje, se você pega, por exemplo, muitas vezes eu falei ao longo desse ano com os jornalistas, que fala assim, professor, o Centrão vai desembarcar do governo. Eu falei, nunca embarcou. Nunca embarcou. Nunca embarcou? Nunca embarcou. Porque o Centrão... O embarcar não seria no sentido de negociar? Mas aí isso é constante, você não é embarcar. Você pode negociar do barco, você não... O embarcar, no teu ponto de vista, então seria... Da base apoiar sem nada em troca. Não existe. E mesmo que não existe, certo? Desculpa, não existe em política não ter nada em troca. Né? A política existe para negociar por meio do diálogo dentro das instituições e à luz da lei. Negociar faz parte da política. O Centrão, ele tem algumas características. Ele é pragmático, muitas vezes ele é fisiológico, não raro ele é corrupto, mas tem uma outra questão, ele é uma vacina anti-autoritários. Por quê? Okay. Porque qualquer tipo de golpe e que feche o Congresso, que abale a vida política e eleitoral, vai trazer consequências negativas para o Centrão que quer manejar dinheiro. Então o Centrão, ele hoje faz parte e não faz parte ao mesmo tempo, então é uma contradição inerente ao nosso sistema político, do governo. Você sabe, Fulvio, que eu fiz o meu doutorado sobre o Fernando Henrique, e quando o Fernando Henrique trouxe para o governo dele o PFL, a época chamava PFL, muitos colegas dele da USP, muita gente o criticou. A esposa dele, a dona Ruth, criticou, e ele disse o seguinte: o Brasil tem as forças do atraso, tem o passado. Eu preciso deles para governar. A questão é, quem que vai liderar? Você deixa o atraso ou você lidera o atraso? Ele disse, então eu prefiro ser a vanguarda do atraso, eu prefiro liderar as forças do atraso. E isso está constante na política brasileira. Então você tem que saber lidar com isso, porque faz parte da lógica. Hoje, se você coloca um ministro de um partido do Centrão, há anos atrás você dava um ministério para o Fulvio, o partido do Fulvio votava em massa com o governo. Sim. Hoje não mais. E você acredita que tanto o Davi, né, quanto o Hugo Mota, no teu ponto de vista, eles são melhores, iguais ou piores dos anteriores? Então, olha só, o Hugo Mota, eu não tenho dúvidas de que por tudo aquilo que a gente viu, ele é muito pior. Por quê? Vou te dar um dado assim. Para ser eleito, ele fez promessas, ele acendeu vela para vários santos. Então ele prometeu para o governo e ele prometeu para os bolsonaristas. O que os bolsonaristas desejavam mais do que tudo no mundo? Anistia. Que é inconstitucional. Não ia passar de jeito nenhum. Aí criaram o quê? O projeto da dosimetria. E prometeu para o governo votar. E aí o Davi Alcolumbre, ao contrário do Hugo Mota,
ele começou a sua presidência no Senado muito mais conectado com o governo. O ponto de ruptura, e que ainda não foi consertado, é o fato de que o Davi Alcolumbre queria, indicado ao ministro do Supremo Tribunal Federal, o Rodrigo Pacheco, que havia sido presidente do Senado, senador da República. E o Lula insistiu em indicar o Jorge Messias, o advogado-geral da União. É prerrogativa do que, presidente. por sinal, ainda não tem um nome definido, né? Não tem o nome do quê, desculpa? Do futuro ministro do STF. Não tem porque... Tudo indica que é o Messias, né? O Messias foi indicado, só que o Davi Alcolumbre queria marcar para dias atrás a sabatina, com pouco tempo dele pedir voto. E aí o que o governo fez, que ninguém ali é tolo? Não mandou a documentação. Mais ou menos o seguinte, a indicação... todo mundo sabe, mas a documentação não chega. Se a documentação não chega, não dá para marcar a sabatina. E aí, primeiro é sabatinado na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para o plenário. Hoje, me parece que o Messias não tem votos suficientes. E se isso acontecer, seria algo absolutamente raro, porque a gente teve lá em 1800 e alguma coisa, ministros que foram indicados e não foram aprovados pelo Senado. Então, essa relação entre os poderes mudou. E aí, o que nós temos, né? Eu disse isso já várias vezes, mas assim, o Lula é eleito por um terceiro mandato e o Lula encontra um país diferente, um país em que a oposição, a direita, os liberais, os conservadores e até mesmo a extrema-direita não estão mais escondidos. Porque era meio feio você falar que você era de direita. Mas hoje, né, todos esses núcleos e forças políticas estão aí. E ele não estava habituado. Outra coisa, o mundo hoje é um mundo preponderantemente digital. E especialmente por conta da lógica dos algoritmos, a extrema-direita mobiliza muito bem as redes sociais. Lula não está habituado a isso. Se bem que ele mudou um pouco o comportamento em relação a isso, né? Mudou porque o Sidônio Palmeira, que chegou, mexeu na comunicação. Mudou, mas aí que tá. É uma mudança reativa, nunca proativa. Sim. Né? Para quem é do campo da gestão, da política, sabe que é uma diferença entre reagir e ser ativo. Então, hoje é uma situação difícil, Fulvio, que faz parte. Terminamos o ano com um afastamento do executivo junto aos presidentes dos dois poderes, de um poder, que é o legislativo, mas as duas casas, né? O Hugo Mota está enfraquecido, muita gente diz que a cadeira é muito maior do que ele, então ele é criatura do Arthur Lira, que teve muita força, e aí assim, você vê como as questões são, e aí eu não estou fazendo um juízo de valor do certo e do errado, mas os bolsonaristas tomaram a Câmara e a mesa de trabalhos durante horas, dias. Foram um dia? Quase 2 dias. Quase dois dias. Né? E não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas o deputado Glauber, que estava para ser cassado, e eu não acho que é certo ele chutar alguém, né? Mas a pessoa ofendeu. Mas aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Aí era o motivo... Então por isso que eu não quero fazer uma análise do juízo de valor do mérito. Mas ele foi arrancado e todo mundo igual. Então assim... Da perspectiva, 2 pesos, justamente, a coerência entre o discurso e prática. Então isso é muito importante na vida pública. Então assim, termina o ano com abalo, né? E agora, claro, por exemplo, o Hugo Mota contrariou a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à cassação do mandato de Carla Zambelli. E aí ela renunciou. Só que o que aconteceu ontem? Cassaram Eduardo Bolsonaro e Ramagem. Ramagem deveria ser cassado pelo mesmo motivo de Carla Zambelli, que é a questão de condenação, trânsito em julgado. Mas isso foi um posicionamento exclusivo da mesa. Da mesa, certo? Sim, não foi para plenário. Não foi para plenário. Mas não precisava ir nenhum. Agora estão dizendo que isso é inconstitucional. Não sei se é ou não, né? Mas é mais um ponto de discussão, que ele não poderia ter feito isso, que ele fez isso somente para ficar mais... Tentou amainar a relação com o STF. Que ele mesmo criou com o STF, justamente. Bom, perfeito, Branil. Vamos falar de outro assunto também que deu o que falar e está dando o que falar, né? A denúncia do Jair Messias Bolsonaro, né? E o julgamento. E o julgamento, né? Tudo que desenrolou aí desde... Começou em agosto, setembro, né? Começou,
Enfim, né? Pô, a gente está diante, né, de um processo de responsabilização institucional, né, de fato, ou de uma disputa política judicializada, Prandinho, todo esse processo? Olha, eu não concordo que é uma disputa política, né? Porque se fosse uma disputa política, era só ele reconhecer o resultado da derrota e vir disputar agora, né? Quando eu estou jogando bola e meu time está perdendo, eu tenho uma opção, é continuar no jogo e aceitar a derrota e tentar melhorar para o outro jogo, ou eu vou embora, peço para sair. Agora, querer acabar com o campeonato e matar o juiz, o atacante e o meio de campo do outro time, não pode, né? Estou fazendo uma analogia do que foi um plano concebido, que não foi apenas uma tentativa de golpe de Estado, e aí o crime é justamente de tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio público e patrimônio tombado e organização criminosa armada. 5 crimes, né? A pena ia vir pesada porque quando os operadores... Acúmulo de penas, né? Tem um acúmulo, né? Que vale ressaltar, as penas não foram criadas pelo judiciário. Sim, foi inclusive criada no governo do próprio Bolsonaro, né? Foi sancionada por ele, mas as penas, né, e aí tem a questão da soma delas, as penas e as leis são criadas pelo Legislativo, né? Então, o que nós temos, meu amigo Fúvio? A gente tem uma situação histórica. Pela primeira vez, o presidente da República e militares, generais de 4 estrelas, eles são responsabilizados por mais uma tentativa de ruptura institucional. Se você que entende muito de tecido... Não, nem tanto, professor. Mas entende, né? O pessoal vai escutar isso e não vai entender nada. Porque o professor Fúvio é um empresário que tem microempresário que tem uma tecelagem. Sofredor. Né? Tecelagem? Não é tecelagem. Não, pessoal, gente, não é nada disso, senão vocês vão achar que eu sou multimilionário, vão me sequestrar aqui. Não, mas no Brasil... Não, eu uma pequena empresa de bordado. Não é tecelagem, bordar. Mas você sabe que se o tecido não for bom, sim, estraga o bordado, não é? Na verdade, ficou horrível. Ficou horrível. Vamos pensar o seguinte, se você pega e tensiona constantemente um pedaço de tecido, e a gente pode pensar a democracia... Esgarça. Você tem 2 possibilidades, ou ela rompe, rasga, ou ela esgarça. A democracia não rompeu, houve resiliência, mas ela foi esgarçada. Então hoje, meu amigo Fúvio, o ex-presidente Bolsonaro... Ele é um ex-presidente que está preso, condenado a 27 anos e 3 meses de prisão. Tem agora a aprovação no Senado do PL da dosimetria, que eu não sei se... Mas o Lula já falou que vai vetar. Mas aí o Congresso pode derrubar os vetos. E aí vai judicializar provavelmente. Vai. E sabemos qual que é o resultado, né, Prando? Vamos ser sinceros, né? Sabemos que... Eu acredito que quando a lei é feita para... A lei ela tem um caráter de ser universal e abstrato. Se todo mundo paga imposto, todo mundo paga imposto. A gente não pode criar uma lei só para você. Claro, claro que não. Que borda pagar menos imposto do que o empresário que vende sorvete do lado. Claro que me parece que esta lei, SPL da dosimetria, tem um vício de origem. Sem dúvida, mas não tenha dúvida. Então, mas sabe, eu vou falar aqui enquanto cidadão, tá? Não sou cientista político, não entendo quase nada de política, mas talvez eu seja coro aí de muitas vozes aí que vão nos escutar, né? O que incomoda muito em todo esse processo é o tamanho da pena, não para Jair Bolsonaro, não para os militares, mas, por exemplo, para que nem aquela Débora, que se fala tanto na mídia da Débora, né? Do Clezão que morreu, que pichou a estátua com batom. Aí tudo bem, não, mas porque tem o acúmulo das penas, não sei o que, não sei o que. Ok. Mas ela pegou um gancho, ela pegou uma pena maior que qualquer homicida, né? Então, para nós, cidadãos, isso incomoda. Onde você estava no dia 8 de janeiro de 2023? Provavelmente eu estava trabalhando aqui na minha casa. Eu também. Tudo bem, mas aí é democracia. Não é, Brando? Não, perdão, não é. Não é? Não. Então, deixa eu completar o raciocínio. Ontem saiu na mídia, antes de ontem, na manifestação contra a anistia, em uma das cidades, mostrou lá eu não sei de que partido que ela pertence, se é que pertence a algum partido, pichando, não com batom, com tinta, uma estátua pública.
né? Tem que responder por isso. Então, mas não respondeu, ninguém prendeu ela e ficou por isso mesmo. Não, mas aí você tem mais. O que acontece é o seguinte, veja só. Manifestar-se democraticamente na Praça dos Três Poderes, avisando as autoridades, é democrático. É democrático. Mas, Brando, posso completar o raciocínio? Não, pode. Essa discussão é boa. Posso completar, então? Pode. Isso é democrático. Defender a derrubada dos três poderes, destruindo os prédios, com a conexão dos grupos que davam suporte financeiro, logístico, militar, portanto tático e operacional, para na sequência fazer uma GLO para ter intervenção, não admitir a eleição do presidente, do vice, assassiná-los e assassinar o ministro Alexandre de Moraes, não é democrático. Não é, concordo. Então, você vai falar para mim, mas a pena ela é muito rigorosa. A Débora participou, por exemplo, de toda essa trama golpista? Ela estava lá. Sem saber, como uma manifestação, Prando. Talvez aqui a gente não estava lá, a gente não sabe ao certo o que se passava na cabeça de cada um. Que fique claro, não estava mesmo. Eu também não. Nem eu, nem minha tia, nem minha prima, nem minha esposa, nem meus colegas professores, não conheço ninguém que lá esteve para depredar patrimônio e preparar o caldo de ruptura institucional. Então, veja só, de novo, a pena é dura? Foi. Duríssima. Por quê? Porque foi votada e criada pelo... Porque a minha pergunta é a seguinte, então a pena é dura para eles, mas se fosse o pessoal de esquerda do MST... A mesma, Brando, você não pode... Aí você está me chamando de bolsonarista de raiz, não. Eu estou dizendo o seguinte... Tem que ser para todos. Aí é o que eu falei anteriormente, que a lei ela tem um caráter geral e abstrato. A lei não olha o indivíduo individualmente. A lei olha a ação cometida ultrapassando a lei. Então essa é uma questão que para mim está superada, para o Supremo Tribunal está superado, e quem não foi a Brasília depredar nada, estava em acampamento pedindo intervenção militar e ruptura institucional, não foi preso e não foi julgado. Verdade, tá? verdade. Então assim, bastasse o senhor Jair Messias Bolsonaro sair e dizer o seguinte: fui derrotado. Sim, sem dúvida. Fui derrotado. Brando, nós não estamos discutindo isso. Me tornarei a maior liderança em oposição ao futuro governo. Brando, mas ninguém está discutindo isso, né? Não. É que eu estou dizendo o seguinte: alegar que não sabia o que ela estava fazendo lá, me perdoe. Boa parte daqueles que estavam lá, no meu ponto de vista, me perdoe. Estavam lá para protestar, entendeu? Mas não que eles tinham plena consciência, no meu modo de pensar, tá? De que aquilo era um golpe, que aquilo era para destituir o governo recém-formado. Por que eles pediram os 4 anos? Entendeu? Eles pediram 4 anos de intervenção. Eles quem, Prando? Você não pode, a gente não pode bolsonaristas, bolsonaristas radicais. Eles pediram isso. Meu amigo Fúvio, quem foi a Brasília depredar sabia o que estava fazendo. Muitos não foram depredar, Prando, aí que tá. E depredaram por quê? Não, mas não depredaram, estavam lá. E se viram envolvidos. Vamos ser sinceros. Senhoras com Bíblia na mão passeando. Pipoqueiros e vendedores de algodões, popcorn. Meu amigo Fúvio, para mim, eu vou lhe respeitar, mas é uma retórica que para mim não tem sustentação nos fatos da realidade. E não importa se tem para mim, não tem para o Supremo Tribunal Federal, que os acusou e julgou. Eu não estou falando que a pena está errada. Eu só estou falando da questão, como diz, a dosimetria. Então, entendeu? Mesmo porque, tempos antes, anos atrás, não sei agora, porque não sou entendido desse assunto, houve depredação por conta do movimento sem terra. Mas ali eles não estavam para derrubar. Eles não estavam para derrubar o governo. Então, mas não teve culpabilidade nenhuma. Sou contrário. Nada, zero. Mas, 2 pesos, 2 medidas. Mas aí não é a mesma ação, né, Fúvio? Sim, mas não da forma como foi feita. Não essas pessoas que quebraram têm que ser responsabilizadas sem dúvida por quebrar, mas também por toda a sequência que levou aquilo. E aí eu digo assim, eu não defendo em nada depredação de patrimônio público. Eu também não. E nem de um bem privado de alguém. Eu só acho... Todo mundo tem que responder. Perfeito. Eu só acho que muitos daqueles que estavam lá estavam de gaiato.
Aí é problema de quem foi e que achou Perfeito. que entrar Perfeito. no ônibus. Mas essa é a minha percepção. Tudo bem, eu até né? concordo. Para mim, quem passou anos trocando o WhatsApp, dizendo que tinha que matar o Xandão, que as urnas, deixa eu completar o raciocínio, que as urnas não são confiáveis, intervenção militar, pegou um ônibus, ficou acampado, entrou, destruiu, derrubou policial, urinou, defecou na mesa, arrancou. Isso pra Todos mim, fizeram isso? Não, mas aí estavam juntos. Aí aqui tá. A justiça foi avaliar e um monte de gente, inclusive com o celular, quando entrou, pegou o Wi-Fi da Câmara, né? Então, assim, pra mim, este tipo de coisa não é manifestação democrática. E pra mim, hoje, o PL da dosimetria, ao amainar a pena dessas pessoas, vai dar um recado muito claro para a sociedade brasileira, que existem criminosos e criminosos VIP. E os criminosos VIP... Não deveria ser assim, né? Não, e os criminosos VIP são aqueles criminosos que cometem crimes mais alinhados à minha ideologia política. Porque eu estava falando, porque se fosse o contrário, eu estaria defendendo as mesmas características da dureza da lei para quem tivesse feito e fosse de esquerda, ou fosse anarquista, ou fosse comunista. Perfeito. Por quê? Porque a democracia comporta divergência e o conflito resolvido por meio do diálogo, não atacando as instituições. Então, ninguém pode alegar desconhecimento da lei para não cumprir a lei. Você sabe que uma vez eu fui multado quando eu cheguei do interior aqui para São Paulo e era o rodízio, e eu não sabia. E aí eu não podia alegar que eu não queria pagar a multa do rodízio porque eu não morava aqui. Sim. Certo? Certo. Então, ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Não, sem dúvida. E ninguém está falando isso, né, Prando? A questão Não é que só... você usou que eles não sabiam o que estava acontecendo. Desculpa, minha tia também não sabia, estava fazendo o bolo lá em São Carlos. Então, não deturpe minhas palavras. O que eu falei é que boa parte, meu pensamento, no que acredito, que boa parte dos que estavam lá de gaiato. Pois é, mas boa parte deve ter ido embora, deve ter sido preso. Boa parte foi embora e boa parte não foi, acabou esses sendo que estavam dentro do presos. palácio, defecando, Perfeito. urinando, rasgando. Não, esses, justo. Agora, então, por que não faz o seguinte? Por que então não individualiza a pena? Mas aí Todo mundo entrou no mesmo pacote. Eu não acho certo isso. Então, por exemplo, a senhorinha que você falou da Bíblia, realmente tinha uma senhora lá com a Bíblia, ok? Ela pegou a mesma pena que aquele que quebrou o relógio. Não sei te dizer, Então, acho que não. Foi. Não sei dizer. Foi. Até o ponto que eu sei, todos pegaram a mesma pena. Não sei dizer. Todos, não sei dizer. todos pegaram Todos a mesma foram pena. Julgados Sim, e não foram as mesmas penas. Teve penas diferentes, né? E muita gente, inclusive, e eu não sei se você sabe disso, muita gente, inclusive, já não cumpre mais pena, já está em liberdade, está monitorado. Condicional. Muita gente. Sim, com tornozeleira. Fato. E muita gente se negou a fazer um curso de democracia. Sim. Porque não quis fazer. Outros né? tiraram a tornozeleira e fugiram. Né? Nossa. Tem de tudo, né, Prano? Tem de tudo. Mas eu acho que a gente Uma tem boa, que avançar. boa conversa, hein? Vamos avançar. Vamos avançar. Vamos avançar, que senão fica só nessa. Senão a gente vai ficar... Mas é legal, viu, pessoal? É legal ter esse tipo de discussão e eu gosto muito de conversar com o Prano. E, de novo, né? Eu não sou cientista político, né? E eu aprendo muito com o meu amigo Rodrigo Augusto Prando. Por quê? Porque ele é muito inteligente, ele sabe bastante, não é à toa que ele está nos principais canais aí, nas mídias, né? E eu gosto de discutir porque eu tenho também gosto. Um tipo de pensamento e eu gosto de escutar o que ele fala, porque para eu rever também, né, o meu posicionamento. Todos isso nós, eu amo de paixão, todos isso nós. eu gosto. Boa, Rodrigo Augusto, muito boa. Vamos lá, vamos falar da crise IOF, que foi outra coisa que evidenciou, né, uma fragilidade na articulação entre o executivo. Você já falou disso, né? Essa crise, então, aí que tá. Essa crise é o aspecto mais concreto da manifestação desses problemas. Por quê? Porque o governo manda o IOF e o IOF não é aceito pelo legislativo, ou seja, derrubam a pauta, a agenda do governo. Só que nesse momento, Fúvio, a gente vai perceber uma mudança significativa no comportamento do governo. De novo, político ou administrador, em relação ao que tem que fazer, que é a gestão, tem duas opções. Ou ele é proativo, ativo, ou ele é reativo. O governo foi reativo parte do primeiro semestre toda. Leia-se aquele episódio do vídeo divulgado pelo deputado Nicolas, falando da taxação do Pix,
Que vai acontecer agora em 2026, hein? O governo se perdeu. Eu não tenho bola de cristal, não sei, né? O governo se perdeu. Não, quando reagiu mal e tardiamente. Nesta coisa do IOF, tem uma característica muito peculiar do PT. O PT gosta demais dos bolsonaristas. E os bolsonaristas gostam demais dos petistas. Porque a polarização ela se retroalimenta. Verdade. Qualquer movimento para o centro, para alguém que não grite, que apresente propostas, que discuta, rompe com essa lógica beligerante. Durante anos, o PT tornou o PSDB não seu adversário, mas quase que um adversário a ser vencido, eu diria... A todo custo. A todo custo. Verdade. E criaram uma narrativa falsa de que o PSDB e o Fernando Henrique haviam legado ao Brasil uma herança maldita. Que o PSDB havia quebrado o Brasil 3, 4 vezes. Quer dizer, é uma falsificação dos dados da história. Né? É uma tentativa de ler história de uma ótica ideologizada, de uma ótica bastante... Os petistas odeiam quando eu falo isso, mas eu não devo... não, mas você está fazendo uma análise. Eu não devo alegrar ninguém. Exatamente. Né? Nem entristecer. Mas você imagina, né, que se o Fernando Henrique legou uma herança maldita, que é a estabilidade da economia e o controle da hiperinflação... Né, que nós temos hoje se deve a ele. O que vem depois, né? Pois bem, quando o Fernando Henrique foi e o PSDB eleito o adversário a ser batido, o PT toma gosto pela polarização. Quando ele encontra o Bolsonaro não criou a polarização, mas ele sabia surfá-la de um jeito como poucos souberam. Tá no DNA do Bolsonaro desde a sua juventude e consolidação da vida adulta, concomitante à vida política, atacar e confrontar. E aí a coisa ganhou a dimensão que ganhou. Só que o Bolsonaro não contentou-se em atacar apenas o seu adversário transformado em inimigo. Bolsonaro atacou os governadores, atacou os prefeitos, atacou a vacina, atacou a Organização Mundial da Saúde, atacou as jornalistas mulheres, atacou a mídia, atacou os intelectuais, atacou a universidade, mas Bolsonaro atacou todo mundo. Tudo e todos. Fato. E Verdade. A conta chegou. Sem dúvida. A conta chegou. E alta. Chegou alta porque o ataque também foi na proporção, porque veio um ataque liderado pelo presidente da República. Pois bem, o IOF deu ao governo Lula, que nas pesquisas no primeiro semestre estava muito mal avaliado, tem a formação da chamada boca do jacaré. Deixa eu ver se eu consigo pôr para a câmera aqui. Assim, mais ou menos assim. Ó. Você tinha aqui no alto uma rejeição e a aprovação aqui embaixo. Então, a chamada boca do jacaré. Pois bem, primeiro semestre foi um semestre muito ruim para o governo. Inflação de alimentos, incapacidade de lidar com o Congresso, derrota, só que a derrota do IOF permitiu que a comunicação do governo criasse uma narrativa de confronto. E qual foi essa narrativa? Congresso inimigo do povo brasileiro. E aí você tem, colando no Congresso, mas especialmente no Hugo Motta, a defesa dos super ricos, bilionários, bancos, betes, não é? Então, a ideia de que o Congresso e Hugo Motta defendem os super ricos em detrimento dos pobres deu muito certo. E aí, meu amigo Fúvio, já vou invadir uma das perguntas prováveis que virá daqui a pouco. Com o julgamento em curso do Bolsonaro, e quase que uma certeza de que ele seria condenado, porque eu nunca vi criminoso produzir tanta prova contra si mesmo, né? Fazer live, gravar... Você viu, Brando, que hoje saiu a notícia que acharam 2 cofres? Não foram meus, certamente. Não, nem meus. Mas nem... não vi, eu não, então, vi. Que agora ele vai ser chamado para depor de novo. 2 cofres? 2 cofres. Dele? Ah, não sabia. Não vi, então. Eu não vi. Não, isso é coisa dessa tarde. Entendi. Entendeu? Não, então, ou seja, mais coisa por vir. Bom, vamos ver o conteúdo do cofre, mas vamos lá. A grande questão é que naquele momento o governo tem o inimigo interno. Congresso inimigo do povo brasileiro. Boa. Ajuda a militância a concretizar quem é o adversário. Boa. Pois bem. É isso. Cai no colo dele
E aí eu quero trazer para você e para quem nos segue na Educa uma sugestão de leitura. O livro O Príncipe, do Maquiavel, de 1513. Diz o príncipe, portanto quem escreveu foi o Maquiavel, não é? Que cabe ao governante ter virtude e fortuna. Fortuna não é dinheiro. Fortuna do italiano é a sorte. Então, a virtude é tudo aquilo que pela minha inteligência, sagacidade e competência eu construo como características de liderança. Dominar as redes sociais, escrever bem, falar bem, fazer política, ser simpático, tudo isso, virtude. Só que muitas vezes a gente tem sorte ou azar. E a sorte e o azar, que é o acaso, está nas deusas Fortuna, que é uma deusa para os romanos. E aí o Maquiavel dizia que aqueles que têm virtude, a fortuna lhe sorri. E caiu no colo do Lula o inimigo externo. Porque os Bolsonaro mandaram Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos e este deputado de São Paulo, num crime de lesa pátria, atacou sistematicamente a soberania do Brasil, ajudando na criação de um tarifaço, depois na sanção ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, sua esposa, e ao cancelamento de vistos de ministros do Supremo ou do governo para os Estados Unidos. E aí o Trump manda uma carta, e eu estava no Rio de Janeiro, na passagem, né, do primeiro para o segundo semestre, nas nossas férias escolares, quando o Trump diz que essas sanções eram destinadas ao Brasil por conta de que as relações entre Brasil e Estados Unidos economicamente deixava o Brasil em larga vantagem, que é uma fake news, como de costume do Trump, que a gente importa muito mais do que exporta para eles. Sim. Só que o Trump faz questão de dizer o seguinte, que cessariam as tarifas quando a caça às bruxas, foi o termo que ele usou, em relação ao Bolsonaro cessasse. E aí alvoroçou a extrema-direita, vários colegas meus chegaram e falaram, agora vai, Xandão tá, não sei o quê, o Lula, o Brasil. Eu me lembro de uma euforia da extrema-direita, achando que o presidente Lula ou o Supremo Tribunal Federal fossem se curvar aos desejos e arreganhos autoritários de Donald Trump, intervindo em assunto interno. Pois bem, não adiantou. Só que deu para o Lula a conjugação do inimigo interno com o inimigo externo. E aí a gente já teve uma sensível melhora nas pesquisas, que depois foi abalada na operação do Rio de Janeiro, mas hoje o governo termina, na última pesquisa da semana passada, meados da última semana da Genial Quest, o Lula termina com empate técnico na margem de erro de aprovação e desaprovação, ao passo que no primeiro semestre, pelo que eu me lembro, né, bem mais teve uma oscilação baixa, mas teve. Né? Mas mesmo assim ele estava mais reprovado do que aprovado, e agora melhorou. Está melhorou. Empatado. Não é o cenário que ele quer, mas é um cenário muito melhor do que o cenário do primeiro semestre. Perfeito. Então a política tem dessas coisas. E aí o que acontece? Além dos canais diplomáticos que ficaram tentando encontrar Trump, houve a chamada diplomacia empresarial. Empresários aquilatados e pesadíssimos no mundo, na proteína animal, foram e tudo até mais, lá, foram dizer o seguinte, olha, não é bem isso que estão dizendo. No Brasil, o Bolsonaro não está sendo perseguido, o Alexandre de Moraes não é um ditador, vocês usaram a lei Magnitsky, que ela é usada para violadores contumazes dos direitos humanos, para torturadores, criminosos e terroristas, pelo amor de Deus. E aí, claro que aquilo foi chegando ao Trump. E aí tem uma questão que é parte da política. Trump encontrou o Lula na ONU. Um rápido encontro. E aí tem uma questão interessante. Toda vez que Trump falou com alguém que falava inglês, ele tentou se sobressair e humilhar. Como o Lula não fala inglês e o Trump não fala português, a mediação foi pelos profissionais da diplomacia. E o Trump saiu dando uma declaração dizendo que havia gostado do Lula. Que pintou o clima. Pintou um clima.
E aí depois tem um encontro fora do Brasil para discutir ambas declarações e a foto, e depois a retirada de parte das sanções e a retirada da lei Magnitsky. Que aí, claro, para o bolsonarista radical não tem coisa, simplesmente é uma estratégia. O bolsonarista sempre tem um argumento para tentar explicar o que é óbvio. Não é? O que eu vi na mídia, Brando, é que o Trump retirou, né, as sanções, não só para o Alexandre, mas também para a esposa, né, e para o escritório, a Barsi Advogados, no sentido de não ter uma negativa do STF no PL da dosimetria. Você acredita nisso? Não. Você acha que não tem relação nenhuma? Não. Primeiro, assim, por que o Trump então fez tudo isso daí? Já estava pronto, foi a questão do... Não, já estava pronto, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não tem nada a ver. Mas no teu ponto de vista, por que o Trump retirou a lei? Porque ele percebeu a bobagem que fez, é isso? Ele percebeu e chegou para ele informação qualificada e não fake news do Eduardo e do Paulo Figueiredo. Não só os dois, mas né? Tem vários outros. Também. Pois é, mas não... Então, assim... Porque o que acontece? Parece que a ponte que estava ali muito conectada na extrema-direita mundial é o Marco Rubio. Que é o cubano, filho de cubano. Figura importante na administração Trump. Só que o Trump é uma figura que não gosta de perder. E aí ele perguntou para o Lula, se eu tirar a Magnitsky, vai ser bom para você? O Lula vira e responde, para mim não. Vai ser bom para o Brasil. E o Trump entendeu, porque o Trump... Entre outras coisas, percebeu o aumento da inflação interna nos Estados Unidos, no café, na carne. Em vários itens. Tanto que depois ele retirou todas as taxas, ele voltou atrás em tudo. Ou seja, né? Quase tudo, né? Quase tudo. Aquilo que era interessante para ele. Justamente, né? Por isso que está... O quão é interessante você manter um ministro sancionado... Não, para ele nada. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Brando. Quem, no teu ponto de vista, quem colocou na cabeça do Trump a ponto de ele chegar e instituir a lei Magnitsky pro Alexandre? Eu acho que a figura ali que fez essa mediação foi o Marco Rubio. Mas sob pressão de um Eduardo Bolsonaro? Não é sobre pressão, sobre conexão valorativa e ideológica. Existe uma conexão ideológica e valorativa em atores da extrema-direita mundial. Então você entende que venderam uma ideia errada para o Trump? Uma ideia, você pode dizer, errada a partir dos dados da realidade, mas eles acham, eles bolsonaristas, que a ideia é certa. E aí, claro, o Marco Rubio deve ter... Eu não sei, aí eu não conheço, mas, por exemplo, eu li e ouvi que uma das figuras que fez diplomacia empresarial foi o Joesley Batista, que, salvo o melhor juízo, é a pessoa hoje no mundo com o maior produtor de proteína. É o dono da JBS. Proteína animal no mundo. Sim. Então, meu amigo Fúvio, a questão é que é, de fato, uma situação inusitada, porque aí o Trump, ele já quis anexar o Canadá, já o muro contra o México, mudou o nome do Golfo do México, veio se meter no Brasil, foi falar se metendo agora na Venezuela. Não, eu não acho que a Venezuela não tenha problemas. Tem problemas e tudo mais. Enfim, mas a ponto de uma intervenção americana? Então, não, acho que não, mas é que tá. Mas ele, assim como o Bolsonaro, aprendeu... Aí tem duas figuras que constroem esta profusão de narrativas. Do lado norte-americano é o Steve Bannon, amigo dos Bolsonaro. Do lado do Brasil foi, durante muito tempo, no campo teórico, se a gente pode dizer teórico, mas no campo intelectual, o Olavo de Carvalho. Que, inclusive, Bannon e Carvalho se conheceram e tudo mais. Então, assim, eu acho que chegou um momento em que o Trump percebeu, não vai dar certo, ninguém vai fazer o que eu deveria. Retrocedo, fico bem em casa, fico bem com o Lula, segue o jogo, o Bolsonaro está preso. Sim. De novo, a conta chegou, meu amigo. Sem dúvida. Você sabe que no mundo estratégico, Brando, existe uma estratégia de retração, né? Quando você dá um passo atrás para poder avançar. Sim, para poder avançar. Né? Tem várias empresas aí. Você pega, por exemplo, o caso, só para ilustrar aqui, né, da Tokstok. A Tokstok estava chegando num ponto que ela ia entrar em recuperação judicial e ia falir. Claro. Né? Eles entraram com uma estratégia de, peraí, vamos fazer uma análise, vamos pisar no freio, vamos analisar todas as lojas que nós temos, aquelas que não estão bem,
encerramos as atividades e eles fizeram isso, eles deram um passo atrás para poder avançar. Muita coisa do campo da administração e dos negócios pode ser adaptado ao mundo da política, mas nem tudo. Sem dúvida. Porque o mundo da política tem as suas características, né? Suas particularidades. Idiosincrasias que são elementos relacionados ao poder. Não é? Mas vamos avançar, meu amigo? Vamos. Quer falar sobre o que agora, meu nobre? Não, mas você fala que a gente vai conversando. Pô, você me pegou agora no Com a flagra água que eu na ia mão. te servir. Ah, mas pode. Eu ia te servir, aí você joga a palavra pra mim. Estamos entre amigos. Você é descolado no Não. meio midiático. Você não faria isso, por exemplo, na Globo News. Não, vai muito tempo. Muito menos na CNN News. Na CNN eu fui. Na Revista Oeste, você já fez isso, professor? Nunca foi fui convidado para falar com a Revista Oeste. Não. Deve ficar muito a oeste do leste. Fica oposto. Então. Entendeu? Nunca fui ao extremo oeste. A gente já falou de vários aspectos, né, Prandô? Como que tá a nossa pauta aí? Vamos lá. Pô, é que a gente acabou segmentando, Não, né? E você já abarcou aí. Segmentando. E você foi concluindo em vários aspectos. Tem coisas que se conectam. Exatamente. Quer falar um pouquinho do que aconteceu no Rio de Janeiro? Vamos falar que isso é outro assunto vamos falar. Que acabou se tornando também político. Mas né? claro, como vamos sempre falar. nesse país. Vamos falar. Meu amigo Fúvio, vamos lá. Situação difícil, né, Prandô? Situação difícil. A pesquisa que eu me referi há pouco, Genial Quaest, depois você pode até deixar o link e eu te mando depois. Perfeito. A pesquisa toda, você deixa o link aí. Mas essa pesquisa traz as duas áreas mais mal avaliadas do governo. Você sabe quais são? Bom, eu imagino, de novo você jogou a palavra para mim e eu estava aqui mexendo no sistema. Vamos lá, não, segurança pública. Aqui você vai ficar reclamando, eu vou ficar jogando. Reclamo. Então imagina, vamos. Eu joguei a palavra, nós estamos dialogando. Não vem, não. Boa. O senhor que tem múltiplas habilidades. Eu acredito, os dois pontos mais sensíveis para o governo federal, para mim, segurança pública. É o segundo pior. É o segundo pior. O primeiro, Prandô. Pô, dá uma dica, mano. É a corrupção. Corrupção? Então, corrupção e segurança pública são as maiores preocupações dos brasileiros. Ou seja... dos brasileiros. Que avaliam mal o governo Lula. Eu entendi do governo federal, as duas preocupações. Não, dos brasileiros que avaliam. A avaliação do governo Lula. Ok. Então, corrupção e segurança pública. A segurança pública acaba sendo um pouco injusto, né? Porque quem que cuida da segurança pública no Brasil? Bom, tem a parte federal, Polícia Federal, mas não lhe cabe, são os governadores. Atuações estaduais, certo? Polícia Civil e aí você Polícia tem Militar são os entes federativos, são os governadores. Mas não interessa para a população. Quando perguntado sobre segurança, a percepção é que a responsabilidade é bem menos do governador e muito mais do governo federal. Então, o tópico da segurança pública será, para mim, sem dúvida nenhuma, um tópico fundamental na construção das narrativas políticas e eleitorais de 2026. Sim. Que é um ponto fraco, não é? Mas porque, veja só, quando você está falando hoje, Fúvio, de crime organizado, né? Quando você está falando hoje de faccionado, eu não sou um especialista em sociologia da violência, nem da segurança pública, tem nomes excelentes na sociologia, mas você está falando de um tipo de crime que é nacional e transnacional. Sim, fato. Você está falando de um tipo de crime que já se inseriu nas várias esferas de poder. Não é de hoje. Né? Você tem esses criminosos ocupando cadeiras de vereadores, prefeitos, deputados, senadores. Mas você está falando isso? Eu não. Quem falou isso dias atrás foi o Alessandro Vieira, no Senado, não é? Falando tudo mais. Então, e aí, Fulvio, a gente tem um problema muito grave. Sabe por quê? Para o Max Weber, que é um dos teóricos mais importantes na sociologia e na política, o Max Weber diz que o Estado ele é definido, né, porque ele tem o monopólio da coerção física. Então, o monopólio da violência se dá só no Estado, pelo Estado. Não, pera um pouquinho. Estamos eu e você aqui no estúdio. Entra alguém aqui nos assalta e a gente consegue reagir dando uma canecada
e derrubando e sem querer ele vem a óbito porque bate com a cabeça na quina da sua mesa robusta de madeira maciça, é crime? Nós vamos responder. Sem dúvida. Só que nós estamos amparados no Estatuto da Legítima Defesa. Sem dúvida nenhuma. Mas se ele cai não morto e desacordado, a gente vai chamar a polícia, a partir daquele momento não existe mais iminente ameaça, cessou. E a polícia vai prender ele e levá-lo. Então, somente de forma legal, a polícia pode usar da coerção física e da violência, excluindo o Estatuto da Legítima Defesa, que cada indivíduo tem direito, somente a polícia e as Forças Armadas. Quando você, Fúvio, imagina que os faccionados e criminosos entram na esfera do Estado, este elemento principal que caracteriza o Estado e que é, portanto, se caracteriza uma característica fundamental que exerceu o monopólio da violência, você derruba a fronteira, você dilui a diferença do espaço de um e outro. Qual a diferença de poder e autoridade? Um traficante que você está chegando com o seu carro na comunidade no Rio de Janeiro ou em São Paulo e ele te para com um fuzil, pede para você acender a luz e abrir os vidros. Ele tem poder? Lógico que tem. Tem. Ele está com um fuzil 556, 762, um tiro daquele vai transfixar seu carro, vai te matar e quem estiver atrás. Ele tem poder, mas ele tem autoridade? De forma alguma. Porque a autoridade é um poder, não lhe cabe. É um poder autorizado. Então o crime tem poder, mas não tem autoridade. O Estado tem autoridade, que é um poder autorizado. Quando o crime entra nas dependências do Estado, governos, órgãos, você acaba rompendo essa diferença entre poder e autoridade, o que é muito perigoso, porque nos leva à própria discussão da necessidade da existência do próprio Estado ou da política. Você sabe, Fúvio, que eu dou aula para os nossos alunos de segundo semestre, primeiro ano. E aí eu pergunto para eles assim, o que acontece se a gente fechar o olho e a política amanhã não existir mais e não tem, todos os políticos vão deitar e não acordam? Tirando alguns lá que tem pai prefeito e aí fica com medo, né? Pai senador, né? Mas tirando isso, todo mundo fala assim, nossa, que maravilha. Falei, será? Será que então amanhã você vai deixar de vir para o Mackenzie, eu não vou dar aula, o professor Fúvio... Não, institui-se uma ditadura, né? Não, mas é aí que tá, não é que se institui... Quem vai cuidar da gestão da vida coletiva? Não tem... E aí a gente volta para aquilo que nós estudamos na política, que é o Estado e natureza. E no Estado e natureza, você tem todo mundo vivendo, segundo Hobbes, eu gosto disso, né? O que é o indivíduo antes da política, Fúvio? Para o Hobbes, ele vive no chamado Estado e natureza. Mas este indivíduo hobbesiano, ele é livre e igual. Ué, que maravilha, todo mundo deseja ser livre e igual. Vamos ver. Ele é igual na força e na inteligência. Não, mas você é mais alto que eu, você deve ser mais forte, o cara é mais esperto que eu. Não, mas na média, diluindo na média, todo indivíduo é igual na inteligência e na força. E o Hobbes diz, até porque o mais fraco pode, em secreta maquinação, com outros mais fracos que se verem ameaçados, matar o mais forte. Porque o fortão vai dormir, ele pode ser atacado por vários. Então todo mundo é igual na inteligência e na força, só que também é livre. Livre para usar este seu poder individual da forma que quiser. Só que a gente tem um problema. O que acontece quando os dois querem a mesma coisa? Eles vão lutar por isso. E é isso que o Hobbes chama de guerra de todos contra todos. É uma abstração teórica, mas eles querem entender quando surgiu o poder político e a sociedade. Surgiu em algum momento. E nesse momento, diz ele, a gente faz um pacto. A gente faz um pacto entregando a igualdade e a liberdade que nós temos, confiando que alguém nos protegerá. Quem é este alguém que nos protegerá? O soberano. Que ele nomeia, e é o nome do livro dele, o Leviatã. O Leviatã está descrito na Bíblia, no livro de Jó. O Leviatã é o monstro mais poderoso criado por Deus. Ou seja, ou o soberano é poderoso o suficiente para impor limites aos desejos e vontades individuais, ou a gente permanece na guerra de todos contra todos. Fato. Então é essa a ideia que quando você fala que não existe política, a gente aposta o quê? Na violência pura e simplesmente.
na violência de quem tem mais força, de quem tem mais armas, ou de quem tem mais dinheiro, ou de quem tem tudo isso junto. Ô, Prando, agora uma coisa é fato, né? A situação está ficando insustentável, né? Para todos nós. Você sabe, eu entrevistei já algumas pessoas ligadas à força pública, né? Sim. E a maior insatisfação é por conta da legislação. Sim. Né? Então, tanto a Câmara, né, Prando, quanto o Senado, eles poderiam ter um olhar mais altivo aí em relação a essas leis, né? Para endurecer? Então, Prando, cara, eu lembro de um caso, de um menino, um adolescente, cara, que ele já tinha passado, né, por mais de 70 vezes na delegacia. Sim. Então, é o que hoje a mídia está chamando de porta giratória. Uhum. Né? Então, o cara, ele é preso, ele vai para a audiência de custódia e é solto. Entendeu? E a polícia acaba prendendo 2, 3, 4, 5 vezes a mesma pessoa. Então, e aí qual é a responsabilidade? A responsabilidade é do legislativo. Sim. Só que aí eu acho uma contradição enorme para uma parcela, porque foi aprovado o PL da dosimetria, é diminuir a pena de uma parte dos criminosos. Mas aí é interesse obscuro, né? Então, obscuro não, bem claro, por sinal. Mas que tá. É um outro interesse. Né, aí, meu amigo Fúvio, eu defendo que a legislação seja uma legislação condizente à ofensa, porque a lei existe, Fúvio, para que a sociedade exerça uma vingança dentro da lei coletiva. Você sabe quando tem um livro do Michel Foucault chamado Vigiar e Punir. Foucault é um teórico francês muito lido na filosofia, na política, na sociologia, né? E ele descreve o que era uma cena de execução pública nos estertores da Idade Média ali na França. Então você tinha um dos piores crimes, sempre foi crime de matar pai e mãe ou matar criança, né? Uhum. E esse criminoso havia matado o pai e a mãe e ele era torturado em praça pública. E aí o carrasco cortava a pele dele com ferro quente e depois jogava um material de ferro, de metal derretido nas cicatrizes, que ele gritava e do lado dele estava o padre e dizia: você se arrepende? Ah, eu me arrependo, eu me arrependo. E ele foi torturado e a população assistindo e ovacionando durante um tempo, não é? Pois bem, aí chegou o momento derradeiro. E ele falou: se você está arrependido, padre? Perguntou: sim, eu estou arrependido, que Deus me ajude. Aí o padre abaixava, rezava com ele, um Pai Nosso, uma Ave Maria. Aí vinha o carrasco e torturava. E aí, Fúvio, chegou o momento da execução final. E a execução final seria atar as cordas aos seus membros e os cavalos puxariam para desmembrá-lo. Então ele ficaria só com o tronco, mais rapidamente desmembrando, a hemorragia seria vigorosa e em pouco tempo ele morreria. Sem dúvida. Só que aquele dia, eu não sei o que aconteceu, e ele descreve a cena, os cavalos não estavam muito afim de fazer força. Sabe aquele dia que você acorda, vai trabalhar, mas vai mais ou menos? Assim, se eu pudesse ficar dormindo. Eu não sei porque isso não faz parte assim do meu feitio, Ah, sabe? não. Eu acordo todo dia com muito vigor e ímpeto. Entendeu, professor? Eu não tenho essa fraqueza. Não é fraqueza, é só uma preguiça mesmo. Sim. Às vezes eu acordo cansado, né? Fiquei até tarde trabalhando, então eu queria descansar mais. Pois é, de vez em quando aqueles cavalos estão igual a mim. Certo. Estavam, né? E eles não quiseram trabalhar. Só que os cavalos, mesmo não tendo a força para desmembrar, faziam força. E o cara gemia, e gritava, e gritava, e gritava. E depois de 15 minutos, nada de desmembrar. Aí o padre chamou o carrasco e eles decidiram ajudar os cavalos. Sim. Então o carrasco foi pegar uma faca e ele foi cortar os tendões aqui. Para facilitar. Para facilitar. É justo. E aí o cara começou a gemer, gritar, e aquela população ali olhando começou a se incomodar pelos gritos lancinantes, e gritava e gritava, pelo amor de Deus, até que morreu. E aí o Foucault fala: a prisão surgiu para que a vingança não seja essa, né? Porque assim, eu sempre discuto a questão da pena de morte, porque muitas vezes eu coloco para os meus alunos a discussão, a partir também do Max Weber, né, da ética da convicção, e da ética da responsabilidade sobre os valores, né? Porque quando você fala que pode ter pena de morte, você está dizendo o seguinte: não, mas é um valor intrínseco à vida humana em si. Toda a vida humana vale? Não, a vida do bandido não vale tanto quanto daquele que ele ofendeu. Tá, mas então se alguém entra aqui naquele primeiro caso e a gente dá uma canecada porque ele vai roubar o seu capacete do Ayrton Senna e ele cai morto, nós vamos responder você, porque você está mais perto do que eu.
Eu só estou aqui segurando o microfone, né? Você que vai defender sua morada, né? Seu estúdio. Pois bem, mas você não vai me ajudar. Não, é porque não vai dar tempo, você é mais rápido que eu, você é mais vigoroso. Sei. E aí o que vai acontecer? Veja bem, né? Você viu, né? Está gravado. O que né? vai acontecer? A ausência da... O que vai acontecer? Você agiu em intensa emoção para se defender. A pergunta é, depois de tudo frio, de tudo ponderado, quando o Estado prende, a gente considera que o Estado é um ser ético suficiente e infalível para decidir quem vive e quem morre? Veja só, eu não estou dizendo que eu estou olhando ali o brasão da rota, eu não estou dizendo que um bandido que puxa um fuzil e atire na guarnição da rota não responderá à rota, né, proporcionalmente afastando uma agressão que está recebendo. Injusta agressão, como eles dizem. Não estou dizendo isso. Agora, o Estado, depois de julgar esse Estado que a gente vive no Brasil ou no mundo, que facilita a vida de muitos, que trata de forma diferente, será que vai tratar os brasileiros e as brasileiras da mesma maneira? E aí é a questão que eu sempre pergunto. Isso não funciona no Brasil. Mas eu acredito que em lugar nenhum do mundo o Estado é um ser ético superior para decidir quem vive e quem morre. Então, e por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que sim, que a gente tem que discutir agora, será que de fato o problema da criminalidade é só a legislação? E qual seria outro? Não, eu não sou um especialista nisso, mas a gente tem uma cultura... Não, de fato não é, peraí, de fato não é. Então, vamos construir eu acho que tem que ser um pensamento mais amplo, né, Brandu? Antes de falar em cuidar da violência. Por que existe violência? Aí que tá. Primeiro que é algo intrínseco à natureza humana. E aí eu volto lá no estado de natureza que eu falei para você do Hobbes. Então assim, a violência ela se dá quando alguém usa da sua força para moldar o comportamento do outro. Então você está sendo violento quando você usa a sua força, o seu corpo, a sua força ou armas para condicionar e moldar e obrigar o outro a fazer o que ele não quer. Então a pergunta é, por que a sociedade brasileira é uma sociedade tão violenta? Porque, para você ter uma noção, eu uma vez fiz uma palestra e naquele ano haviam morrido no Brasil 60 mil assassinados, 60 mil foram assassinados e 40 mil morreram no trânsito. Não foi? Soma, dá 100 mil. Um ano, 100 mil mortes evitáveis, são mortes que impactam a Previdência, os hospitais, porque um cara que toma um tiro na cabeça e fica 8 meses na UTI, está tirando espaço de uma pessoa que teve um AVC hemorrágico, talvez, e que vai morrer porque não tem assim. Então, o custo da violência para o Brasil é enorme. O custo econômico, tem até uma parte, né, da economia do crime que estuda isso. Uhum. Então, o custo é enorme. A pergunta é, naquela semana eu fiz uma conta e eu fui ver quantas pessoas morreram durante a guerra do Iraque. Lembra do Saddam Hussein dos Estados Unidos lá? Sim, eu passei a noite acordada aquele dia, porque estava na Globo ao vivo, eu peguei o mapa, eu tinha um mapa mundi assim, num Atlas, e eu fiquei olhando onde era Bagdá, onde estava, eu ficava desenhando o trajeto, passei a noite toda, até que começou a guerra, né? Então eu me lembro que eu passei acordado, né? Mas seria mais seguro você andar por Bagdá e talvez hoje estar passeando pela faixa de Gaza do que estar aqui no Brasil, né, proporcionalmente. Então a pergunta é, que sociedade é essa que valoriza tanto a violência em detrimento do diálogo? Pois é. Que sociedade é essa? Tem muita coisa errada. Que sociedade é essa que acredita que se pode gritar, ofender, que se pode matar o outro porque o outro é a mulher? Ah, mas eu acho que não tem feminicídio, é tudo homicídio. Poxa. Não, mas espera um pouquinho, como assim? Mulheres morrem pelo simples fato de serem mulheres. Sem dúvida. Então, a gente tem que perguntar se é apenas e tão só. Porque aí é o seguinte, esses nossos legisladores que fazem as penas, vão endurecer as penas para este jovem de 17 anos que passou 30 vezes pela roleta? Não adianta. E a pergunta é, aquele deputado amigo desse que teve 30 milhões desviado e que matou um monte de gente porque não teve hospital, ou porque não teve merenda, ou porque não teve respirador,
ele também vai ser tratado como criminoso igual? Ou o criminoso de paletó, branco, de olho azul é menos criminoso do que o criminoso morador? O que você acha, professor Prando? O que você acha? Eu acho que o Brasil não trata de forma igual. Claro que não. Né? E nunca vai tratar, Prando. Então, por isso... Nunca tratou, não trata e nunca tratará. Por isso, Fúvio, a discussão... Eu não tenho competência para fazer a discussão da sociologia da violência. Não, claro, mas aqui nós estamos só batendo um papo. Porque ela é... A violência é fenômeno extremamente complexo. Sem dúvida. Né? E para mim tem muitos outros fatores externos que levam à violência. Por exemplo, a falta de uma educação de base. Educação, entendeu? Acesso a programas de saúde, acesso Prando, a esporte, quantas vezes nós teatro, já discutimos várias e vezes. Nunca saímos no tapa. Não, nem nunca. Entendeu? E nunca vamos sair, pelo menos não da minha parte. Ainda bem, porque o senhor tem maior envergadura. Não, mas aí você, há poucos minutos atrás, falou que de repente o mais alto não necessariamente é o mais forte, entendeu? Mas vamos lá, nunca chegamos e nunca vamos chegar. Não, porque é uma discussão sadia. A gente privilegia o diálogo. Na nossa condição de professor, a gente privilegia o diálogo. Mas, independente de ser professor ou não, a gente teve toda uma educação de base. Sim, entendeu? Mas então tem vários nós outros dois. Sim, fatores que acabam fazendo... Assim, em síntese, eu acredito... Difícil, hein? Eu acredito que a gente tem que olhar a legislação. Mas não vai resolver. Só que não é só legislação. Não é. A criminalidade, o crime não se dá apenas e tão somente pela lei mais dura. E seja o que Deus quiser, meu nobre amigo. Prando, vamos avançar? E vamos quase concluir, né? Vamos avançar, só para mais esse tema que está também na crista da onda, de algum que não tem. Não Banco tem. Master, professor. Banco Master, Toffoli, que não tem nada a ver com Cristófoli, né? O Cris é por minha conta, entendeu? Mas... Que situação, hein? Você tem umas coisas bonitas que eu fico mexendo. O que você gostou agora? Eu estava vendo o que é isso aqui. Isso é um Bluetooth. Eu imaginei, eu lembrei. De um telefone antigo. Pô, você gostava daqueles... Esse eu não tive, que eu era do interior, eu era pobre, não tinha. Era pobre, eu dei pra cá. Eu só comecei a ter telefone quando eu vim para São Paulo. Sei. Vamos falar. Vamos. Veja só, o que eu quero dizer é o seguinte, essa questão do Banco Master, ela está sob investigação ainda. Então seria absolutamente leviano de minha parte fazer comentários nesse sentido. É diferente de comentar um transitado em julgado como a condenação do Bolsonaro. Mas de qualquer maneira, Fúvio, existem muitos problemas. Né? Existem muitos problemas. Uma das questões que é muito forte na sociologia política e na cultura brasileira é o conceito de patrimonialismo. O que é o patrimonialismo? O patrimonialismo é quando o espaço público é tomado, você se assenhora, você captura o espaço público e recursos públicos para benefícios privados. Então, quando você tem banqueiros multimilionários que transitam com muita facilidade nas mais altas esferas da República, não é uma ilegalidade, mas muitas vezes dá uma sensação de imoralidade. Veja só. E não são só banqueiros, se me permite. Não, mas eu estou falando, você falou do Banco Master. Não são só banqueiros. O que acontece é o seguinte, Fúvio, provavelmente, se a gente pegar a nossa renda como professor, a sua, até como professor e como um microempresário, como você falou, e a minha, Fúvio, é bem provável que, dada a desigualdade no Brasil, a gente esteja no 1% mais rico do Brasil. Você com certeza é um super rico. Não, aí que tá. Mas o senhor é um empresário, eu sou só um professor. Não, eu sou um microempresário. Não, mas eu sou Mas vamos lá. Ainda assim, professor Fúvio, a gente está ali no topo da pirâmide. Mas você sabe que entre a gente e o 0,001 mais rico tem uma enorme distância? E esse 0,01% mais rico, isso aí não é que eles são ricos, eles vivem num clube exclusivo, de acesso exclusivo. E essas pessoas, Fúvio, se conhecem por nome e sobrenome e elas se frequentam. Então vamos lá. O que se falou dias atrás? Porque o ministro do Supremo foi assistir um jogo de futebol e no avião que ele pegou carona, parece que foi isso,
estava o advogado, que é um dos advogados da banca que defende o Banco Master. Esse advogado já foi candidato a deputado pelo PT, se eu não me engano. Faz parte de um grupo político, um grupo de... Eu não vejo, neste caso, ilegalidades, mas a sensação de imoralidade, de proximidade é muito ruim. Por quê? Porque se eu fosse um ministro e eu quisesse de fato assistir um jogo... Eu conhecendo você não pegaria esse jatinho jamais. Nunca. Eu iria com os meus recursos. Você sabe que uma vez eu postei uma foto tomando um uísque? Que eu ganhei de um amigo, e aí um político pegou e comentou comigo. Tínhamos participado do mundo assim: o professor Prando gosta de um Blue Label. Eu falei, gosto, mas foi comprado, esse foi o suor do meu trabalho. Do meu trabalho e essas coisinhas que foi dado pelo meu amigo. Aí ele ficou ofendido. Não, ele entendeu, risada, brincou e tudo mais. Eu depois até apaguei isso aí. Mas o que acontece é o seguinte, eu aprendi, e imagino que o senhor também, a viver de acordo com as posses. E a gente, agora sim, a gente não tem acesso a esse clube exclusivo. Não, e nem quero ter, para ser sincero, viu? Pois bem. E nem quero, porque tá todo mundo com o rabo preso. Aí que tá. Então você tem este caso. Soa estranho. Muito estranho. Você tem o caso da esposa do ministro Alexandre de Moraes, também, que foi noticiado. Beneficiada, né? O escritório base, dela, advogados. 158 milhões. 3 milhões, né? O que não é nada. O que não é nada para o Banco Master. Ok. Que pra gente... Mas o que isso cheira, né? Aí o que isso levanta, né? Aí como é que você tem uma discussão de um possível crime, vou colocar possível crime, sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, em que um dos ministros, ele é marido da advogada de defesa. A pergunta, de novo, eu quero deixar isso muito claro aqui, de novo. A ilegalidade nisso, eu não estou vendo, eu não sei. Por enquanto não tem isso. Pois é, mas aí que está. A questão, Fúvio... já entendemos, Prando. A gente tem primeiro-ministro na Finlândia, na Noruega, que vai para o trabalho de bicicleta. Sim, pega metrô. Você sabe como que chama a morada do presidente do Brasil em Brasília? Fala o nome. Onde que ele mora? Onde que ele despacha? Onde que ele despacha? Como é que chama o prédio que ele despacha? Por favor, como é que chama o prédio na Praça dos Três Poderes que o presidente está lá? Chama-se como? Da Alvorada. Palácio da Alvorada. Palácio é coisa de república ou de monarquia? Não é de república. Pois é. Então você vê como no Brasil a gente tem a persistência de uma cultura, de uma mentalidade aristocrática, em que o lugar da morada e de trabalho do presidente é palácio. Não, mas é palácio porque é grandioso. Eu entendo, eu sei disso. Mas político não tem que morar em palácio. Eu acho que político... Eu acho que isso é até de menos, né? Não, porque, vai bebe uma aguinha. Você falou assim, né? Beira a ser imoral, né? Alguns comportamentos. Você pega, por exemplo, se discute muito a questão das sabatinas, dos indicados pelo presidente ao Supremo, né? Que fala assim, não, por que o pessoal não fala mais incisivo, né? Realmente não põe na parede. Dizem que boa parte dos políticos estão com processos na mesa do Supremo. Aí que tá. E que se você bate muito de frente com eles, ele vai tirar lá do finzinho da fila e vai colocar o teu na frente. Ou seja, e ninguém quer entrar nisso. Vamos pensar na arquitetura e no desenho institucional. São 3 poderes, concorda? Uhum. Executivo, Legislativo e Judiciário. Nós estamos falando da indicação para o topo da carreira do Judiciário, que é ministro do Supremo. Quem que indica? O chefe do Executivo. Mas para manter a harmonia, a divisão tripartite dos poderes, ele é sabatinado e votado no Senado, que é o outro poder. Aí que tá, ninguém, nem o Montesquieu, nem ninguém, quando pensou no desenho institucional, acreditou que as coisas fossem ficar tão próximas, ou ter um conceito na geografia, quando uma cidade se junta com a outra, com uma grande... que é a conurbação. Uhum. Elas se conurbam porque elas ficam muito adensadas e elas se encontram. Então este é um problema. Fúvio, o Brasil padece não só da necessidade de democratas,
mas de pessoas com valores e princípios republicanos, o que significa diferenciar o público do privado. É verdade. Bom, meu amigo, vamos para o encerramento? Mas claro, Né? Vamos falar um pouquinho rapidamente sobre 2026 aí? Bom, 26 vai ser um ano, eu acredito, muito rápido. não, muito tranquilo. Temos Copa do Mundo, diversos feriados para a alegria do povo brasileiro Do trabalhador e da trabalhadora. e teremos eleições. Professor, vai passar muito rápido, hein? E você vai ser muito requerido. É o seguinte, né? Então, eu terminei 2 dias o artigo que eu mandei para a assessoria de imprensa do Mackenzie Tá. e para minha coluna do My News, Tá. que são a retrospectiva de 2025. Já no primeiro parágrafo, impossível num texto abarcar tudo o que aconteceu. Então eu estou pegando momentos sínteses com alguns atores e questões institucionais. Porque o texto tem que ter uma página para publicar, coisa pouquinha. Pois bem, eu terminei de mandar o artigo, teve a cassação do Flávio Bolsonaro, do Ramagem, Polícia Federal hoje achando 400 e poucos mil reais na casa Você do... fez uma errata? Não fiz, porque porque se eu fizer errata hoje, amanhã tem outra coisa. O jornalista já me manda mensagem rindo, né? Professor, como é que tá o seu dia hoje? Falei, tava bem até você me escrever. Fúvio, tem dia que eu acordo, eu falei, eu vou dar aula, vou corrigir prova, não dá. Não dá. Então, veja só, 2026 é ano que a gente entra em modo eleitoral. O que significa que o Lula vai colocar toda a sua caixinha de ferramentas e de bondades Tudo da máquina. buscando a reeleição, ele e qualquer um, e os seus adversários vão fazer de tudo para conseguir tirá-lo do poder, por via democrática, que é assim que funciona a democracia. Jair Messias Bolsonaro, indicado agora para uma cirurgia de hérnia, segundo os peritos, tem que conservar de qualquer forma o seu poder, a sua capacidade simbólica, e ele fez isso indicando seu filho. Bolsonaro não confia em Michele Bolsonaro, isso é o que dizem de Brasília, que ele não confia nas esposas, porque ele teve várias, então ele não confia, mas que houve o dedaço para o filho. E ele pontuou bem nesta pesquisa Genial Quest que eu me referi, pela terceira vez eu me refiro a ela aqui. Então, assim, o jogo está sendo jogado e nós vamos ver, né, se de fato o campo da direita, dos conservadores e da extrema-direita vai rachado, com vários postulantes à presidência da República, ou se haverá uma unidade em torno de um nome só. E para te dizer, não um prognóstico, o Pedro Malan, que foi ministro da Fazenda do Fernando Henrique, tem uma máxima que eu gosto muito, que ele diz que no Brasil até o passado é incerto. Até por conta de insegurança jurídica, o passado é reescrito de tempos em tempos. Pois bem, meu amigo, se o passado é incerto, eu não quero fazer prognóstico para 2026, mas eu quero te lembrar de uma coisa, a você e a quem aqui nos acompanha na Educa Web Radio. Em 1989, este senhor que vos fala tinha 11 anos. 11. E o Lula era candidato a presidente. O Lula foi derrotado no segundo turno pelo Collor. O Collor não termina o mandato, assume o Itamar monta uma equipe econômica, o Fernando Henrique lidera, plano real, o Fernando Henrique ganha do Lula em 94 e 98 no primeiro turno. Lula ganha no segundo turno em 2002 e 2006, Serra e Alckmin. Lula faz a sucessora Dilma, uma desconhecida política, em 2010 e em 2014. Ela não termina o mandato. Sofre impeachment em 16, Temer assume, termina. E em 18, Bolsonaro é eleito no segundo turno contra Haddad. Lula estava preso. O Bolsonaro, com toda a máquina na mão, Conseguiu. nunca... Olha, não fiz a conta, eu não sou bom para isso. Mas eu tenho certeza que deve ser a eleição mais cara da história, com tudo que ele desonerou e fez para tentar vencer, e ele perdeu para o Lula no segundo turno. Em 2026 eu tenho uma imagem muito clara. Lula está no segundo turno.
O PT não ganha no primeiro turno. Nunca ganhou. Ganhará no segundo turno, professor? Dá para cravar? Não dá para cravar. Mas o que eu sei é que ele está no segundo turno. Com quem, professor? Essa é a questão. E isso que o campo da direita está em compasso de espera. Será que o Flávio Bolsonaro, com todo o histórico familiar e as desconfianças que pesam sobre a construção do seu aquilatado patrimônio, se sustenta num debate e pelo crivo da mídia? Não sei. Não sei. Se sustenta, Quem viver, verá. Se sustenta ele num debate com o Lula. Estão dizendo que ele está se preparando, hein, Prando? Pois é. Mas Lula é... Eu tenho certeza que sim. Difícil, hein? Difícil alguém ganhar do Lula, hein, cara? O Lula... Ganhar, eu digo, na argumentação, porque o Lula, ele é... O Lula, ele é a marca política construída e mais comunicada de toda a nova república. Talvez não haja. Eu tive lá lá na Jovem Pan com o meu amigo Marco Antônio Villa, e o Villa falou, e eu tendo a concordar, eu acho que não existe na história das democracias mundiais figura tão longeva quanto o Lula. O PT esteve em todas as disputas eleitorais da nova república. O que significa que de antemão a gente tem, grosseiramente falando, 1/3 do eleitorado que vai votar no PT, 1/3 que não vai votar de jeito nenhum e 1/3 central que pode ou não, a depender de quem forem os candidatos. Então, meu amigo Fúvio, eu acho que o cenário do ano que vem vai ficar para o ano que vem. A gente vai acompanhar as pesquisas. Pesquisa eleitoral é fotografia, cabe entender o filme que se passa e ainda é muito cedo para isso. Mas que não faltarão emoções, nem eu não tenho dúvida. Praninho, meu irmão, muito obrigado pela sua presença, pelo bate-papo. Prazer. Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado. Né? A discussão é boa, para mais de metro. Né? Se alguém quiser perguntar alguma coisa para o nosso querido amigo Rodrigo Prando, por favor, é só encaminhar para nós que a gente repassa para ele. Tá e bom, o professor Fúvio, inclusive, filtra as malcriações que alguns têm. Não, eu não filtro, eu respondo. Não, mas ele sempre modula, mas assim, porque eu, de fato, sempre respondo com muita educação a todo mundo e ele também. É isso aí, é assim que tem que ser, né, gente? Independente do espectro político ao qual você se enquadra, não é? Essa semana eu dei uma entrevista e aí um rapaz mandou assim nas minhas redes sociais. Tenha vergonha na cara, vagabundo pau mandado do Lula. A mesma entrevista, uma pessoa escreveu assim: meu companheiro está assistindo a sua entrevista e gostou demais da forma como você se posiciona. Parabéns, ele achou que você fez uma leitura muito interessante do Brasil. Perceba que a mesma entrevista pode ser entendida de formas distintas. É sempre assim, infelizmente, né, nem todos têm o discernimento, né, Prando, para... Talvez a humildade intelectual. Segue o jogo. Né, de entender, porra, não, peraí, essa forma como eu estou pensando está equivocada, né? Deixa eu pensar um pouco mais. Ou né? não, mas não precisa ofender o outro, né? Claro. É isso, meu amigo. Bom, obrigado. gente, mais uma vez agradeço a todos vocês aí por acompanhar um pouquinho do trabalho que a gente desenvolve. Havendo dúvidas, já sabem, escreva para nós. E não se esqueçam de se inscrever nos nossos canais. Isso nos ajuda, né, a tornar a Educa aí um pouco mais conhecida nos meios midiáticos. Tá bom, pessoal? Praninho, mais uma vez, uma grande satisfação. Até a próxima, meu irmão. Até a próxima, um abraço. Valeu. Obrigado. Educa Web Radio.